A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos cumprimenta aqui, missionária Lucilene. Quero desde já agradecer a oportunidade nesta tarde para vos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, à sua vida nesta tarde. Uma tarde a qual o Senhor nos preparou, uma tarde, um dia aí especial que estamos comemorando aí. Sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas devemos agradecer porque os nossos corações estão aquebrantados, mas aquebrantado a ouvir a voz do Senhor. E nesta tarde também eu já quero desde então vos falar uma palavra sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor no livro dos Salmos. Um dia tão especial para Deus, tão especial para nós, um dia que estamos confraternizando o nascimento do Senhor Jesus. Quero nesta tarde, em gratidão ao Senhor, desejar a você bênção, prosperidade, paz, amor e alegria. E também deixar uma palavra de Deus para o teu e para o meu coração. Que fica no livro de Salmos 29. Salmos, ele não tem capítulo. Ele é um livro só, dividido em dois. E aqui ele tem vários números, mas não é capítulo, porque o livro do Salmo ele é um só, a qual Davi escreveu e muitos outros autores. Mas no Salmo 29 foi o próprio Davi que escreveu este salmo quando Davi estava em aflição, quando Davi estava aí entoando este salmo a Deus. Um salmo do rei Davi em louvor a Deus pelo seu poder demonstrado na tempestade, né? E aqui Davi fala: anjos louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que ele merece, curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando ele aparecer. Veja que Davi, ele faz uma referência aqui aos anjos. Ele proclama aos anjos adorarem a Deus, adorarem ao Senhor na sua glória e o seu poder, para que os anjos dessem ao Senhor a honra que ele merece e se curvassem diante do Senhor, o santo Deus, quando ele aparecer. Isso vai ser para todos. Quando o Senhor Jesus aparecer nos ares, todos deverão ajoelhar diante do Todo-Poderoso. Quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, todos irão prestar louvores de adoração. Serve para nós um alerta que nesta tarde nós possamos agradecer, possamos adorar e exaltar o nome do Senhor. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas e o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. Deus se manifesta em meio ao barulho das águas. Ele se manifesta a sua voz sobre as águas. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro.
quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos, ele faz saltar como um bezerro. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor sacode carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. Olha que salmo maravilhoso. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. É um salmo quando Davi estava em meio à tempestade. Davi estava vendo aquela tempestade e Davi aqui então entoa sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Gade. Olha só. Quando você estiver, meu irmão, passando numa tempestade, passando numa luta, passando por tribulações, ouve a voz do Senhor, porque a voz do Senhor faz tremer a terra. A voz do Senhor é como a voz de uma tempestade. A voz do Senhor é como o barulho das águas. Assim diz a palavra de Deus que a voz do Senhor, ela é poderosa. E devemos ouvir a voz do Senhor para que o seu povo venha ter força, para que o seu povo venha ser abençoado em tudo que é bom. Então, o que eu vejo com esta passagem, com esta mensagem no Salmo 29, é que o Senhor faz menção da voz, Davi faz menção da voz do Senhor, a voz do Senhor troveja. Então, nesta tarde, ouve a voz do Senhor. Eu me lembro quando, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, vai dizer que Ezequiel, ele ouviu a voz do Senhor, porque Ezequiel, por meio de uma visão, Deus leva Ezequiel dentro de um vale e faz Ezequiel andar sobre este vale. E o Ezequiel, ele ouviu a voz do Senhor, porque ele fala para os ossos secos. Ele profetiza para os ossos secos. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: ó Espírito, vem dos quatro ventos da terra e assopra sobre estes ossos, para que esses ossos vivam e colocar em pé em exército e em extremo. E ali Ezequiel, ele profetizou para aqueles ossos, ele profetizou e aqueles ossos entraram vida neles, entraram carne neles, entraram espíritos, entraram nervos, mas havia algo que ainda precisava acontecer. O milagre ainda iria acabar de acontecer, porque o Senhor, ele opera milagre, ele não deixa as coisas pela metade. O Senhor, ele opera milagre e o milagre de Deus é completo em nossas vidas, porque o Senhor fez com que aqueles ossos revivessem. Quando Ezequiel profetizou, ossos secos ouviam a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: sopra vem, ó Espírito dos quatro ventos, e assopra sobre esses ossos. Aqueles ossos, eles ali, naquele momento, o Espírito de vida entrou dentro deles. Eles já tinham nervos, eles já tinham pele, eles já tinham carne, eles já tinham, mas havia algo que ainda eles não tinham, que era a vida, o sopro de vida. Aí Ezequiel diz: ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Então,
através da vida de Ezequiel, Deus fez um milagre extraordinário na vida daquele povo de Israel. Aqueles ossos representavam toda a casa de Israel que estava em cativeiro. A casa de Israel, elas já tinham se perdido. A tribo de Israel, o povo de Israel já tinha perdido a esperança, já não estava mais confiando no seu Deus, porque eles estavam vivendo em cativeiro, eles estavam vivendo sem esperança, presos há quase 70 anos, mortos espiritualmente, eles estavam ali sem esperança. Mas Deus enviou um profeta para dizer para aqueles ossos, para dizer para o povo de Israel que eles iriam sair daquele deserto, eles iriam sair daquela situação, daquele cativeiro, porque o tempo de cantar estava chegando. O tempo, aleluia, de glorificar ao Senhor estava chegando, e eles continuavam ali sem esperança, mas o dono do milagre chegou. O dono do milagre chegou no momento certo, na hora certa, na vida do povo de Israel que estava sem esperança. Estava morto. No meio de uma tempestade, Davi estava ali adorando, exaltando e escrevendo este salmo em gratidão, em louvor, um salmo forte que veio nos levar aí no livro de Ezequiel. Por quê? Porque a qual situação estamos vivendo nesta tarde? A qual situação estamos passando nesta tarde? Para que o Senhor venha falar conosco, para que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Ouve, ó Israel, a voz do Senhor. O Senhor está voltando, Jesus está voltando, e ouve, ó Israel, a voz do Senhor. Ouve, ó Israel, a voz do Senhor, porque o Senhor quer falar com o teu povo. Quando Deus falou com o seu servo ali, põe-te a tua casa em ordem, que não viverás. E ali ele orou, ele virou o seu rosto para a parede, ele começou a orar. Zedequias, ele começou a orar, ele começou a buscar. E ali, se não me engano, foi Ezequias, ele começou a orar, a buscar ao Senhor. E Deus levantou um profeta para falar para ele: põe tua causa em ordem, porque hoje mesmo morrerás. Mas ele se humilhou, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. Ele ouviu o profeta falando com ele. Ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. E ali ele se dobrou, ele se colocou de pé, ele se colocou em oração, em humilhação a Deus. E Deus ouviu a voz do profeta, ele ouviu a voz do rei Ezequias. E ele proclamou, buscou, e Deus novamente envia o seu profeta a dizer: Ezequias, hoje Deus acrescenta os seus anos de vida, pois o Senhor acrescentou os anos de vida dele, porque ele ouviu a voz do Senhor. Quando ouvimos a voz de Deus, Deus ele restaura o coração, Deus ele restaura a vida, Deus ele tira toda dor, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, tudo aquilo que o inimigo tenta atrapalhar a nossa vida, porque às vezes passamos por momentos difíceis, passamos por momentos a qual nós pensamos que não vamos sobressair, nós pensamos que nós não vamos sair deste cativeiro, achamos que estamos sem vida e sem esperança. Mas quando ouvimos a voz de Deus, Deus ele restaura como restaurou o teu povo.
Deus tirou o povo do cativeiro. Eles ficaram por 70 anos aprendendo. E quando eles voltaram para as suas terras, o Senhor falou que eles iriam colocar um cântico novo nos lábios dele, que eles iam adorar ao Senhor, eles iam exaltar ao Senhor, porque eles ouviram a voz de Deus. E esse povo, a qual estava sem esperança, voltaram a viver. E Davi ainda faz menção aqui da voz do Senhor. A voz do Senhor sacode dos carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. Oh, aleluia! Enquanto a tempestade está formando, enquanto os raios estão flamejantes, enquanto as árvores estão sendo arrancadas suas folhas, enquanto o Senhor faz tremer o deserto, enquanto há relâmpago ali, enquanto tudo isso está acontecendo, todos gritam glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus se manifesta na natureza. O universo é Deus. Deus é o universo. Deus se manifesta no universo. Deus se manifesta na tempestade, nos relâmpagos, nos raios. Enquanto acontece esta situação, Deus está trabalhando e os anjos dizendo glória a Deus. Os anjos exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Então, o Senhor abençoará o teu povo. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. O Senhor, enquanto você glorifica, aleluia, enquanto você exalta, olha no versículo 9, vai dizer: a voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor, Deus, reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Enquanto está acontecendo a tempestade, enquanto estamos sem esperança, achando que vamos perecer, achando que o Senhor nos abandonou, devemos agradecer e glorificar a Deus, porque quando você glorifica a Deus, o Senhor abençoa e dá força ao seu povo, dando-lhe tudo o que é bom. O Senhor retribuirá a tristeza em alegria. O Senhor vai fazer o choro pela manhã, o choro durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. O Senhor faz a tristeza saltar de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Pode o cenário não estar aparecendo aquilo que você quer neste momento. Talvez o cenário não é o cenário que você quer. Não é o cenário que você está querendo, mas é o cenário que você está aprendendo, porque Davi, ele aprendeu. Quando Davi foi ungido a rei, e o rei que estava ali começou a perseguir Davi, perseguindo Davi para matar. O rei Saul perseguia Davi. Quando Davi saiu das mãos do rei Saul, ele se escondeu em cavernas para não morrer, mas o Senhor estava guardando Davi. E ali no meio da tempestade, ele começa a escrever este salmo em homenagem, em oração, em gratidão ao Senhor, para que nós íamos ouvir a voz de Deus. Nesta tarde, ouça a voz do Senhor, porque ela é forte, ela brama como leão. Ouça a voz do Senhor, porque ela é poderosa. Então Deus, ele livra Davi de todas as tempestades. Ele livra Davi de todas as mortes, de todos os ataques para matar, para perseguir Davi. Não é diferente com o povo de Deus. O povo de Deus é perseguido, caluniado, chicoteado,
às vezes difamado, mas o Senhor está guardando. O Senhor sabe quem é e quem não é. O Senhor sabe aqueles que são verdadeiros adoradores, que ouvem a voz do Senhor. Ele conhece a cada vida, a cada coração que está aí nesta tarde, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da tribulação. Mas você está aí, você tirou um tempo para ouvir e engrandecer a voz do Senhor. Oh, aleluia! Então esta passagem vem com poder e glória. O Senhor, o poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza. Oh, aleluia! O poder de Deus se manifesta na tempestade. É na tempestade que você vai adorar. É na tempestade que você vai glorificar. É na tempestade que você vai dizer que o seu Deus vive, que o seu Deus é forte, porque eu acredito que o mesmo Deus é Ele quem abate, é Ele quem reergue, é Ele quem dá, é Ele quem tira, e tudo que temos é dele, e tudo que temos é para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. Deus, seja exaltado nesta tarde, seja glorificado nesta tarde, e que nesta tarde este áudio vai rodar, este áudio vai viralizar, e você vai ouvir a voz do Senhor aí aonde você está. Eu não sei, mas o Senhor conhece o teu coração, o teu viver, a tua luta, a tua tempestade. Mas quando você ouvir a voz do Senhor, tudo isso vai acabar, tudo isso vai cessar, porque você ouviu a voz de Deus e glorificou o nome de Deus, o nome do Senhor, para que você venha ter paz e tudo de bom. A bênção de Deus persegue aquele que o teme. Então, nesta noite, ouve, ó Israel, a voz do Senhor, que os anjos, Davi proclama, os anjos adorem ao Senhor, seres humanos adorem ao Senhor, na beleza da sua santidade, na beleza da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Fica com a paz do Senhor, e que você venha ouvir a voz de Deus em meio em todas as tempestades que você esteja passando. O Senhor está cuidando da tua casa. Em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus.